Boa noite! Eu tô muito feliz com a sua presença aqui e eu queria contar para você o porquê que eu resolvi fazer essa aula gratuita sobre desfraude noturno específico para crianças atípicas. A verdade, gente, é que vocês não vão conseguir desfraudar a criança de vocês só com as dicas que vocês veem na internet. E essa é uma verdade dura, mas é uma verdade. Por quê? Primeiro, porque as dicas que vocês veem na internet não são voltadas para as crianças autistas. Elas são muitas vezes voltadas para as crianças típicas, né? Para as crianças aí dentro do desenvolvimento típico. E outra, muitas vezes a gente utiliza de técnicas de desfraude, né? Que a gente aprendeu aí dessa sabedoria passada de geração em geração, né? Então a nossa avó desfraudou a nossa mãe, que desfraudou a gente, usando essas mesmas técnicas. E eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando aqui, né? De quais técnicas que são essas. E além dessas técnicas não serem efetivas, né, já foi provado que não são técnicas efetivas, elas também não são específicas para crianças dentro do espectro autista. Então, esse é o real motivo de eu ter criado essa aula para você, porque ela é específica para crianças com atrasos no neurodesenvolvimento, né? É específica para sua filha, para o seu filho. E isso é muito, muito raro da gente encontrar aqui na internet, né? Assim, tanto que a gente quase não vê conteúdo sobre desfraude, né? Porque todo mundo acha que o desfraude é algo intuitivo, né? Mas, beleza, Cacá. Por que essa aula aqui vai ser diferente, né? De tudo que eu já vi aí, né? Esqueci dos meus slides, gente, trouxe eles aqui agora. Por que essa live aqui agora, essa aula que eu preparei para você, é diferente de tudo aí que tem na internet que já não me ajudou, né? De todos os conteúdos que eu já vi, assim, que eu não consegui colocar em prática para o meu filho ou para minha filha, né? Para as orientações que a escola me passou no desfraude coletivo lá, que eu comecei a fazer e desandou tudo, e deu tudo errado, né? O que vai ser diferente que eu vou poder usar na minha criança que não fala, né? E que talvez eu pense que ela não tenha aí essa compreensão para realizar um desfraude, né? Talvez eu pense que ela não tenha essa capacidade. O que isso pode ser? O que essa aula aqui que eu preparei para vocês pode ser diferente, né? E o que eu vou te falar para isso, né? Para responder todas essas dúvidas que eu sei que passa na sua cabeça, né? Eu sei que na sua cabeça você deve estar muito preocupada, querendo ou preocupado, né? Querendo que seu filho ou sua filha passe por essa fase do desfraude que é tão importante da melhor maneira possível. Mas então, vamos lá. A gente recebeu muitas pessoas novas aqui no nosso perfil, né? Tem muita gente que eu não conheço, né? Muito provavelmente eu não te conheço e você não me conhece. Então, eu queria te dizer por que você deve confiar em mim, né? Assim, por que você pode confiar nas informações que eu vou te passar aqui hoje, que eu preparei com tanto carinho, com tanto amor e com muito embasamento científico, porque quem conhece a gente, né, quem me conhece, conhece a Mari, sabe que tudo que a gente faz aqui no nosso perfil tem muita ciência envolvida, muito estudo envolvido. Então, vou me apresentar, né, para você que não me conhece, eu sou a Cacá. Eu sou psicóloga infantil, me formei lá na UFMG, aqui, né, na UFMG, na verdade, em psicologia. Eu sou formada também em intervenção precoce e naturalista, no modelo Denver de intervenção precoce. Fiz essa formação no Instituto Farol. E atualmente estou mestranda em neurodesenvolvimento infantil também pela UFMG. Então, entrei aí numa jornada científica
aqui na UFMG para trazer mais conteúdo e mais qualidade aí, né? Tanto aqui pra gente no perfil, quanto para os meus atendimentos também. E aí, a gente tem o nosso queridinho Criando Pais Protagonistas, né? Que a partir da troca que eu tenho aqui com você, eu consigo aprender tanto sobre o desenvolvimento de cada criança, né? Assim, cada criança é diferente. A gente sabe que cada criança autista é única, vai ter um processo único de desenvolvimento e para o desfraude não é diferente. Opa! Então, esse contato aqui com você fez total diferença para a minha formação também, para o meu aprendizado. Então, a gente teve aí uma troca muito legal com mais de 10 mil famílias nas nossas formações gratuitas, como essa aqui, e mais de 200 famílias nas nossas capacitações pagas. Então, a partir dessa troca, né, com cada mãe atípica, com cada pai atípico, com cada avó profissional, enfim, eu consegui construir aí um conhecimento muito amplo e vasto também acerca das diferenças aí, né, que cada criança autista vai ter e das adaptações necessárias para o desfraude. Mas, então, vamos lá, né? Antes da gente começar com o nosso conteúdo propriamente dito, eu falei que a gente precisava se apresentar para vocês, né? E aqui eu tô incompleta, né? Para quem não conhece a gente direito, o nosso perfil é composto por 3 pessoas. Sim, isso mesmo. Eu, Cacá, a Mari e a Olinha, que é a filha da Mari. Então, nada mais justo do que eu convidar elas aqui, né? Na verdade, acho que a Olinha não vai participar, né? Mas ela está aí em foto, para poder contar um pouquinho de como está sendo o desfraude noturno da Olivia. Porque eu sei que para você é muito importante saber, né, na prática. Isso funciona mesmo, né? Essa técnica que eu vou aprender aqui hoje funciona de verdade ou é só balela? E eu queria trazer a Mari aqui hoje para poder conversar um pouquinho com a gente, para poder contar, né, como tem sido o processo do desfraude, né, o sucesso do desfraude noturno, eu diria. A Olivia teve um processo de desfraude muito conturbado. A gente na época não sabia de tudo que a gente sabe hoje, né? Eu não usei com a Olivia no desfraude diurno as estratégias que eu uso na nossa técnica de desfraude hoje, né? E assim, foi um caos. E aí, depois, com muito aprendizado, né? Com muita maturidade profissional, eu fui desenvolvendo essa técnica e a partir daí a Olivia consolidou o desfraude dela e agora veio o desfraude noturno. Então, vou chamar a Mari agora para contar um pouquinho desse processo do desfraude noturno da Olinha. Aí... Oi! Voltamos. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Tô aqui no meio daquela rotina que vocês sabem muito bem como é. E já vou pedir desculpa a qualquer coisa, tá bom? Aqui, se a gente for um pouquinho atrapalhado, né? Interrompido, enfim. Mas, enfim, Clara falou, Mari, entra aí. Falou agora, no final da tarde, entra para você contar. Eu já venho compartilhando, né, Cacá, um pouquinho do que está sendo o desfraude. Só para contextualizar vocês, tá? Olha, a gente começou o desfraude dela, ela tinha 2 anos e 4 para 5 meses. A gente foi naquela, né? Passou dos 2 anos, já vamos desfraudar. Foi a escola, né, também. Na falou, escola. Vamos começar desfraude coletivo, né? Veio na agendinha, traz calcinha reserva, traz chinelinho, enfim, começamos lá. E o que aconteceu? Ela até começou a ir no banheiro lá mesmo, isso antes da pandemia, claro, ela até começou a ir no banheiro mesmo, as professoras levavam, me contavam que ela estava indo no banheiro, mas não generalizou de jeito nenhum. De jeito nenhum, em casa, assim, nem pensar. E era um caos, né? Gente, 1 minuto, a criança subiu na cadeira. Peraí, Clara! Ai, eu vou contando enquanto isso. Era um caos, gente. A Olivia, ela chegou a ter aversão pela palavra xixi e cocô. Você falava assim, vamos fazer xixi. Ela começava a gritar, começava a chorar, assim, horrores, não era, Mari? O quê? Que ela criou aversão à palavra xixi e cocô. Você falava assim, vamos fazer xixi. Ela já começava a esgoelar, né?
aversão, completa aversão. E a gente ficou assim mais de um ano. E aí, quando veio a pandemia, a gente isolada em casa, eu sou mãe solo, né? Eu não moro com o pai da Olivia, ela tem 2 casas. E aí ele começou esse processo na casa dele. E nada na minha casa. Nada, nada, gente, nada. 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, nada. E amor! Tia Cacá tá te dando oi. Tá bom? Eu já vou. Nada de acontecer esse processo. E aí, eu desisti. Vem dar oi pro pessoal, amorzinho. Fala oi aqui, ó, pro pessoal, amor. Aqui, ó. Oi, pessoal. E aí eu desisti, Clara. Desisti, coloquei a fralda. Cansei de limpar entre uma reunião e outra, xixi no chão. Era o dia inteiro. Levava no vaso, não fazia, saía do vaso e fazia xixi no chão. Ela começou a usar muito, muito, muito o xixi e o cocô como jeito de chamar atenção, principalmente que era um momento que eu estava ali em casa, né? Eu sempre saí para trabalhar e agora eu estava trabalhando ali com ela, então foi o jeito que ela encontrou também ainda uma busca por atenção. Resumindo, 2 anos depois, nada. Uma criança de fralda de novo. Acabou? Já volto, gente. Vocês esperam aí. Aí, o que aconteceu? Eu vou continuando aqui, gente, não se preocupem. Aí, o que aconteceu? Aí a gente falou, não, tá, beleza. Então, vamos dar um passo pra trás pra dar 5 passos pra frente depois, né? Tô falando aqui que aí a gente falou assim, né? Vamos dar um passo pra trás pra depois a gente conseguir dar outros passos na frente, né? Exatamente. Aí a gente decidiu começar do zero, né? Já com o apoio da Clara, porque até então tava indo assim, do jeito que o meu coração tava mandando. E aí vieram, né, as estratégias, a consistência, que é muito importante para esse processo. E aí depois disso, rolou, que foi uma beleza. Desfraldamos de dia. Falou, bom, agora... Falei, e assim, não só desfraldamos, como a criança pede, aí agora ela já vai sozinha, já se limpa sozinha, já dá descarga sozinha. Tudo gente, tudo. Ela desfraldou foi com 3,5. Alguma coisa. Quase 4, tá, gente? Mas nesse momento eu tinha desistido já. Ela já tava voltando a usar a fralda. E aí eu falei assim, bom, agora eu sou uma especialista em desfralde. O noturno eu vou tirar de letra, imagina. O que aconteceu? O pai me aparece na minha casa e fala, toma aqui essa criança. Não tá fazendo mais xixi de noite. Eu falei, mas como? Como que isso pode? Porque assim, já estava pronta para levar a Olivia para um acompanhamento, porque ela acordava com a fralda vazando. Minha mãe tá assistindo aqui, ó. Minha mãe morava com a gente, tá assistindo. Ia lá lavar roupa de cama todo santo dia, porque a fralda vazava. Eu falava assim, bom, um sinal de alerta aí. Esse tanto de xixi não tá, né, não tá legal. Eu tenho que olhar, tenho que levar em algum lugar. E aí a gente chegou a marcar com uma TO, inclusive, né, Clara? E aí o que aconteceu? Acabou que ele voltou, né, trazendo essa novidade que ela estava desfraldada. Acho que o ponto maior de atenção aqui, para mim, foi o seguinte. Thaís, amiga, vai chegou... lá. Tá, a Mari tentou pela primeira vez, ela tinha 2 anos e meio. A Olinha não estava nem um pouco pronta, tá, gente? Assim, ela não sabia nem o que era xixi, nem o que era cocô. Ela não avisava quando ela estava suja, nem quando ela estava molhada. Ela não sabia falar xixi, não sabia falar cocô, sabe? Assim, ela não estava nem um pouco pronta. E... Aí, Mari voltou. Eu tava falando que a Oli não tava nem um pouco pronta, né? Quando a gente tentou pela primeira vez. Não tava, ela não tinha nenhum dos sinais, né? De prontidão que a gente fala. E também não tinha pro noturno. Aí eu acho que aí que foi o grande pulo do gato. Que a gente falou, bom, se a gente já sabe os sinais de prontidão e a Olivia não atendia esses pré-requisitos, eu não sei como é que a gente chama isso tecnicamente, Clara. Pré-requisitos mesmo. E aí a gente parou e falou, não, ela já atendia, Mariana, mas você não observou, você não viu, você deixou passar, porque nem sempre esses pré-requisitos, eles são muito evidentes, né? A gente acha que foi ensinado pra gente primeiro que a criança vai se fraldar pulando de 2 pés, né, Clara? Pra começar, né? Então eu fiquei lá esperando a fralda acordar 200 dias seca, né?
E aí, enfim, foi todo esse processo aí que eu não percebi. Primeiro eu fiz tudo errado, totalmente assim, intuitivo mesmo, seguindo meu coração, não sabia nem o que estava fazendo, na verdade. Claro, eu só arranquei a fralda e quando eu tava afim, eu colocava. Ah, hoje eu não quero limpar xixi. Aí eu ia lá e colocava, né? Ótimo, né, pessoas? É bem assim mesmo que a gente desfralda. E aí foi isso. Queria contar para vocês que esse desfraude noturno, apesar, né, de ter sido super rápido, super rápido mesmo. A gente tá nesse processo, posso falar, Maria, olha, já desfraudou noturno, a gente precisa de mais um tempinho, mas estamos aí há uns bons dias já sem nenhum acidente, nem um xixizinho na cama. Tá rolando massa, muito legal mesmo. E aí, enfim, eu não percebi, perceberam por mim e fizeram o desfraude, mas uma pessoa também que já estava super capacitada para fazer isso, né, Clara? Porque Sim, o pai da sim. Olivia, ele tem, para quem não sabe, o pai, a Clara faz terapia na casa do pai da Olivia, então eles Ele acabam é total conversando muito parceiro, mais. né? Acaba que vocês têm o diálogo ali todos os dias, né? Enfim, e a gente não tem, assim, não consegue ter tanto igual quando você tá lá todos os dias, né? Mas enfim, que bom que deu certo. Só queria contar mesmo aqui para a história para vocês prestarem bastante atenção no que a Cacá vai falar agora, porque, como eu disse, nem sempre é óbvio, né? A gente parece tão óbvio, né? Parece. Aqui teve uma pergunta ótima, Fabrícia. Eu vou responder, tá? Vou responder já já. Fica tranquila. Aqui, aí, gente, Mari, muito obrigada por você ter vindo. Agora eu vou te deixar aproveitar a olhinha, a casinha nova, mas fica aí conosco, né? Vou te assistir. Isso, muito obrigada por dar o seu relato. E vai aproveitar Beijo, a bebezinha agora. gente. Bebezinha Um beijo, nada, né? boa aula. Criançona. A Clara às vezes acha que ela é bebê. Não cresceu. Beijo. Beijo, obrigada, Mari. Gente, aí eu vou fazer um combinado com vocês, tá? Eu vou passar o conteúdo que eu preciso passar, que, igual eu falei pra vocês, preparei com muito carinho. E aí, no final, a gente abre para perguntinhas, tá bom? Porque eu quero muito responder vocês, mas se eu ficar parando para responder vocês, eu vou acabar me perdendo aqui na aula. Então, vamos combinar assim. Vocês podem continuar interagindo, que depois eu vou voltar para ver as perguntas. E eu adoro a interação de vocês aqui. Mas só pra gente, vocês não acharem que eu tô deixando vocês desamparados, tá bom? É só porque eu quero muito passar tudo que eu preparei pra vocês. E aí depois a gente abre para perguntas. Belezinha? Então, tá bom. Então, ó, agora chegou o momento de eu passar, de fato, o método, né, de desfraude aí que montei, né, a partir do meu estudo e tudo mais, passar para vocês os primeiros passos para o desfraude noturno. E aí, ó, eu vou falar do desfraude noturno, mas acaba que eu vou falar também do desfraude diurno, né, porque não tem muito como separar os dois. Então, para quem tá aqui também pelo desfraude diurno, fica tranquilo que também vai ter conteúdo acerca disso, tá? E no final também a gente tira todas as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a Mari já até falou um pouquinho aí agora sobre essa questão dos pré-requisitos, né? O que são os pré-requisitos? Esses dias aí para trás, a gente fez um post sobre uma escadinha do desenvolvimento. E eu gosto muito dessa metáfora da escadinha, porque é bem significativa, assim, né? Tem muito a ver com o que acontece, de fato, nos processos do desenvolvimento infantil, e o desfraude é um deles. Então, como é que vamos pensar aqui, né? A criança, para desfraudar, é algo muito complexo, né? A gente pensa que é fácil, mas, gente, eu convido você a fazer um exercício, assim, né? Se você para e pensa, qual é a sensação que ter vontade de fazer xixi te dá? Eu não consigo descrever, né? É algo que é tão, assim, é muito sensorial, né? Assim, é uma sensação que para cada pessoa acontece de um jeito, cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? Da mesma forma que o cocô é muito difícil de você conseguir descrever, né? Assim, verbalmente, racionalmente aí, o que é de fato essa sensação que a gente sente, né? Assim, fora que tem vários tipos de sensações diferentes. Então, tem quando você tá um pouquinho apertada para fazer xixi, ou quando você tá
bastante apertado para fazer xixi, ou quando você tá tão apertado para fazer xixi que até tá doendo a sua barriga, sabe? Assim, é algo complexo. É isso que eu queria muito que você entendesse hoje, que o desfraude é algo extremamente complexo. Então, a gente não consegue resolver, né, assim, problemas complexos com questões simples, né? Não tá parado. É para mim que tá parado na tela das fotos. Paty, tenta mudar sua internet, tá? Mas é porque eu tô com o slide aqui, tá? Só que minha carinha tá aqui. Se por acaso travar, vocês me avisam, beleza? Deve ser a internet de vocês, tá, pessoal? Se travar por aí, é só trocar a internet, mudar de lugar da casa para ver se melhora. Mas enfim, então eu não consigo resolver uma questão complexa com estratégias simples, né? Não é muito assim que funciona. Então, para a gente conseguir lá o desfraude noturno, que é o auge do desfraude na maioria dos casos, tem criança que vai desfraudar noturno primeiro, mas essa é a exceção e não a regra. Para a gente conseguir a retirada total das fraldas, a gente vai precisar de passar por vários degraus dessa escadinha até a gente chegar aqui no topo. A gente não consegue pular do primeiro degrau até o último degrau. Não é possível a gente fazer isso, né? Então, por exemplo, no caso da Olivia, quando a gente tentou desfraldar ela da primeira vez, com 2 anos e meio, ela não tinha passado por esses degraus aqui, né? Então, a gente estava querendo pular do primeiro degrau lá para o último. Não ia dar certo, não ia funcionar, né? Ixi, gente, tá dando certo? Quem tá com dificuldade, troca a internet, tá? Tira do Wi-Fi, usa o 3G, muda de lugar na casa que vai funcionar. Eu acho que tá bem, que aqui tá bem ok pra mim. Qualquer coisa, eu tento trocar a minha aqui. Mas enfim, então, no desfraude diurno, alguns desses pré-requisitos eu até já falei aqui. Então, por exemplo, a criança identificar se tá molhada ou se tá suja, a criança conseguir compreender, né, a função do xixi e do cocô, a criança entender para que serve o banheiro, né? Assim, a gente vai lá no banheiro para fazer o quê, né? Esses são alguns aí dos pré-requisitos que a criança precisa para poder conseguir passar pelo processo do desfraude diurno, né? E veja bem, falar não é um desses pré-requisitos, tá? Nem para o desfraude diurno, nem para o desfraude noturno. A fala não é um impeditivo, né? Assim, ela não é um sinônimo de falta de capacidade, né? São vias diferentes, né? Ou até mesmo de entendimento. Então, a fala não é um pré-requisito para o desfraude, como é muito dito por aí, né? Então, no desfraude noturno, quais que são os pré-requisitos? Mas olha, eu digo para vocês que isso também é muito variável de criança para criança, porque tem algumas crianças que vão demonstrar aí os sinais de prontidão de uma maneira diferente. Então, eu vou dar o exemplo de vocês da Olinha, né? Mais para frente, o que foram os sinais dela. Mas, ó, acordar com a fralda seca pela manhã por pelo menos 10 dias é um dos maiores sinais de prontidão que a criança está pronta para tirar a fralda de noite. Esse é um dos maiores sinais, tá? A fralda sequinha por pelo menos 10 dias. Só que eu vou contar para vocês já porque que esse é um sinal duvidoso também. Mas enfim, ó, outro sinal que também a gente às vezes não leva em consideração é a criança não querer usar fralda mais de noite. Às vezes a gente acha que isso é só um incômodo ali, né? Com a fralda, com o material da fralda. A gente tenta trocar a fralda, compra um tamanho maior. Mas, na maioria das vezes, a criança que não tá querendo usar a fralda de noite, ou em nenhum momento do dia mais, né? Caso ela já tenha participado do desfraude diurno também. Ai, gente, me perdoa que eu tô com uma tosse seca muito chata. Vai dar certo. Ela não querer, né? Então, esse é um passo muito importante também.
pro desfraude noturno. Ai, gente, um segundo. Tá tudo bem, não vou morrer. Bora, então. Passou. Mas, vamos lá, né? Falando um pouquinho sobre esses pré-requisitos. Muitas pessoas perguntaram, mas ó, a minha criança passou 10 dias de fralda seca e aí teve um escape. E aí, né? Coloco a fralda de volta, o que que eu faço? Qual que é o procedimento nesse caso? Aí vai variar muito, gente. Esse escape, ele é considerado um retrocesso no processo do desfraude quando ele acontece pelo menos uma vez por mês, por 3 meses, tá? Então é algo que vocês precisam ficar de olho quando vocês... Ai, eu amo, meu staff me trouxe um xarope aqui. Desculpa, gente, é ao vivo mesmo, entendeu? Mas enfim, aí isso quando é configurado um retrocesso no processo. Então, é pelo menos um escape uma vez ao mês por 3 meses, tá? Mais do que isso também. Então, aí a gente tem duas opções. Ou a criança atingiu a continência noturna, né? Conseguiu ter o controle dos esfíncteres, e depois perdeu essa continência, né? Depois acabou perdendo esse controle dos esfíncteres, ou ela só não estava pronta para o desfraude noturno mesmo, né? Ainda ela precisa ficar um pouquinho mais de tempo com fralda até ela conseguir consolidar de fato. E eu fiquei de falar para vocês sobre a Olinha, né? O que a gente identificou nela? A Olivia, ela não acordava com a fralda seca, né? Na casa da Mari, nunca. Nunca, nunca, nunca. Já na casa do pai, ela acordava. Então, vez ou outra, assim, acontecia de ela acordar uma semana com a fralda seca. Só que como o padrão da Olivia na casa do pai e na casa da Mari é muito diferente, então às vezes ela dorme mais na casa do pai, às vezes ela dorme mais na casa da mãe. Então ficava muito difícil ela atingir ali essa fralda seca pela manhã, porque às vezes ela dormia muito. E uma criança que dorme às vezes 12 horas, 13 horas, não vai acordar com a fralda seca mesmo, né? Assim, só que o que foi o maior sinal da gente ter identificado que ela estava pronta para o desfraude noturno é o controle dos esfíncteres dela. Então, de dia, a Olivia consegue segurar muito bem o xixi. Mas assim, muito bem mesmo. Em cochilo da tarde, às vezes ela dorme 4 horas seguidas e segurava muito bem o xixi também. Então, por esse motivo, o pai da Oli resolveu arriscar, né? Assim, e aí, qual foi a minha hipótese aí nesse caso? De que por ter essa variação nas casas, né? Ela fica uma semana na casa da Mari, uma semana na casa do pai, eles têm essa divisão aí muito certinha, e ela ter rotinas muito diferentes, ficou muito difícil para o corpinho dela mostrar fisiologicamente aí uma continência, né, de fato, de acordar com a fralda seca e tudo mais. Mas, gente, beleza, né? Falei para vocês os pré-requisitos. Mas qual que é o maior pulo do gato do desfraude noturno? É uma coisa que eu vou contar para vocês agora e que ninguém fala sobre isso, né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento quando a gente vai pensar no desfraude. Por quê? O nosso próprio corpo produz um hormônio responsável por inibir a produção de urina durante a noite. Sim, gente, não precisa acordar de madrugada para levar a criança para fazer xixi. E assim, eu não sei vocês, né? Mas eu não tenho o hábito de fazer xixi durante a noite, né? Eu durmo a noite inteira e vou fazer o xixi só de manhã, né? Então aí quando você acorda de manhã, você faz aquele xixizão, né? Que isso que é o saudável, né? Você acordar de manhã e esvaziar bem a bexiga. Mas o nosso corpo, ele desenvolveu um hormônio
próprio para inibir essa micção durante a noite. E, gente, isso é tão importante porque não vai adiantar você acordar e levar a sua criança de 2 em 2 horas para fazer xixi de madrugada se ela não tem a produção desse hormônio aí, ó. Porque você vai estar treinando a sua criança. E aí ela vai aprender, por meio desse treinamento, a acordar de 2 em 2 horas de madrugada. Vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar dela, né? O seu sono, vai atrapalhar a aprendizagem dela. E vai atrapalhar também a questão do trato urinário. Por quê? O nosso corpo foi desenvolvido para ter esse período longo de retenção de urina, né? Assim, enquanto a gente está dormindo. Então, ele não foi feito para você levantar de 2 em 2 horas para fazer xixi de madrugada, né? Por isso que esse método não funciona, gente. Não funciona, por quê? Não é natural, né? Não acompanha o que o nosso próprio corpo pede da gente, né? Então, é um método que muitas vezes pode causar incontinência até diurna, né? Porque a criança fica acostumada a ir no banheiro o tempo todo. Pode causar também próprias infecções urinárias, né? Porque ali aquela urina foi feita para poder ficar retida na nossa bexiga ali por muito tempo e a gente está esvaziando. Então, esse treinamento que é tão aí, né, falado sobre o desfraude noturno, ele é completamente contra a nossa fisiologia humana, né? Por isso que não dá certo. Minto. Dá certo, mas as implicações disso não são boas para ninguém, né? Nem para a criança, nem para você. Então, assim, e aí vocês vão entender também um pouquinho mais tarde por que às vezes não funciona, né? Assim, o nosso corpo tá ali desenvolvendo um próprio hormônio para que a gente passe pelo desfraude noturno tranquilamente, né? Mas às vezes isso não acontece. Eu vou contar pra vocês por quê. Então, não precisa acordar de madrugada de 2 em 2 horas para levar a criança pro banheiro. Eu lembro direitinho de um stories que a Mari fez na época que ela levou a Oli na pediatra e a pediatra falou que era para ela fazer o desfraude noturno, que estava na hora, que a Olivia já tinha 4 anos, que tinha que fazer o desfraude noturno, porque que ela tinha que acordar de 2 em 2 horas para levar a Olivia para fazer xixi de madrugada. E aí a Mari até postou um stories assim, né? Tipo, não, tô fora, não vou fazer isso, né? E tava certíssima, né? Porque não é esse o procedimento. Primeiro, não tem a ver nem com idade, né? 4 anos, essa idade não tem a ver nem com esse procedimento de treinamento de esfíncter, né? Porque acaba que é isso, vira um treinamento de esfíncter e não um controle, né? É muito diferente a gente controlar do que a gente treinar. Por quê? No nosso dia a dia, o que a gente faz é controlar. Então, opa, eu não tenho um banheiro perto. Vou segurar o xixi para eu poder fazer o xixi quando eu chegar em casa, né? Eu tô controlando o meu esfíncter. Se eu treino meu esfíncter de 2 em 2 horas, ele vai apitar e falar assim, ó, xixi, oba. E aí eu tô lá, no meio do shopping. E a minha bexiga, xixi. Como é que eu vou fazer, né? Não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que sempre respeitar a nossa fisiologia, né? Assim, eu vejo que muitas das estratégias que são ensinadas por aí não estão respeitando nem a própria fisiologia humana, né? Mas aí, beleza, não precisa levar também de madrugada. Mas precisa parar de dar mamadeira de noite? Minha criança só dorme com leite. Não precisa, tá? Não precisa mesmo. Por quê? Primeiro, porque, igual eu falei, o nosso próprio corpo produz um hormônio que inibe essa vontade de fazer xixi. Então, o que a gente consumir ali, óbvio que eu não vou pegar e tomar uma garrafa inteira de água na hora que eu deitei na minha cama, né? Pois isso se chama bom senso. Mas uma mamadeira que ela é absorvida não só como líquido, ela é absorvida majoritariamente como carboidrato,
ela acaba que não interfere ali, né, no desfraude noturno da criança, tá bom? Estão perguntando quantas horas de live. De conteúdo, a gente tem aí mais uns 20 minutinhos, tá, gente? Mais ou menos isso, beleza? Mas então, tá, né, Cacá? Quais que são os caminhos, então, para o desfraude noturno, né? Primeiro, saber identificar bem esses sinais, né? E aí, igual eu falei para vocês, os sinais envolvidos no desfraude noturno, eles têm muito a ver também com o uso do desfraude diurno. Então, se a criança tem um entendimento, né, em relação ao uso do banheiro, ao uso do vaso, né, onde que a gente faz xixi, por que que a gente faz xixi, né? Se ela tem essa percepção de que a fralda, né? Enfim, ela usa a fralda só de noite e que eventualmente ela vai parar de usar essa fralda, né? Tudo isso a gente vai trabalhando com a criança para trabalhar a parte cognitiva envolvida no desfraude, né? Que é muito importante também. Então, a criança ter esse entendimento e essa concepção. E lógico, gente, que isso a gente consegue trabalhar desde a criança que é nível 3 até a criança que é nível 1. Por quê? Porque a gente adapta esse tipo de ensino, né? Então, assim, para a criança que é nível 1, às vezes a gente vai poder usar de mais palavras, a gente vai poder explicar direitinho, às vezes a criança vai querer saber de onde que vem o xixi, de onde que vem o cocô e tudo mais, o cocô e tudo mais. E a criança nível 3, às vezes, vai precisar de mais suporte visual, de suporte mais concreto, né? Então, a gente vai adaptando, né, as necessidades de cada criança. E óbvio que isso aqui também é um exemplo, né, gente? Vai ter uma criança nível 3 que às vezes também vai se interessar pelo funcionamento do nosso trato urinário, pererê, pororô. A questão mesmo é a gente saber adaptar o ensino a cada criança, né? E a necessidade específica de cada criança. Mas, ok, né? E aí o procedimento é aquele, né? Você vai tirar a fraldinha da criança se ela passar pelo menos 10 dias, 10 noites com a fraldinha seca, ou se ela já demonstrar um bom controle dos esfíncteres, que você percebe que ela dá conta de segurar o xixi e o cocô à noite também, né? Isso você vai explicar para ela, o porquê que você vai tirar a fralda, o porquê que ela não pode fazer o xixi na cama. Vai usar do protetor de colchão? Vai, porque acidentes acontecem, pra gente evitar ao máximo de ficar bravo, né? Assim, porque isso atrapalha muito no processo do desfraude, né? Assim, quando a gente reage a algo que a criança não tem controle ali, né? A criança tá aprendendo a ter controle do próprio corpinho. Então, se a gente reage negativamente, isso acaba virando um gatilho forte para a criança ter dificuldades aí futuras. Com, né, infecções urinárias, enfim. E aí, eu vou responder isso agora, viu? Eu não sei seu nome, Positiva Clínica Psicologia. Eu vou responder essa pergunta agora. Mas o desfraude noturno, agora respondendo algumas dúvidas, assim, né, mais comuns. O desfraude noturno pode não acontecer no mesmo tempo que o desfraude diurno. Na verdade, isso é o mais comum. Tem algumas crianças que fogem da curva, que fazem o desfraude noturno primeiro, mas, igual eu falei, é exceção. E o desfraude noturno, normalmente, ele demora mais de 12 meses para acontecer, né? Depois que a criança atingiu aí a continência diurna, tá? Gabriele. Então, Gabriele, ó, o desfraude noturno, óbvio, gente, tudo tem uma idade limite, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que respeitar as necessidades e especificidades de cada criança, tudo tem um limite. É a mesma coisa daquele papo lá dos pediatras, né? Assim, cada criança tem seu tempo para falar, nananana. Não, cada criança tem o seu processo diferente, mas tem um tempo limite ali que a gente precisa respeitar também. E esse tempo limite no desfraude noturno, a literatura, ela não é muito conclusiva em relação a isso,
Por conta das especificidades do autismo, tá? As crianças dentro do espectro do autismo normalmente se desfraldam tardiamente. Crianças com dificuldades do neurodesenvolvimento em geral, é comum que elas demorem mais no processo do desfraude. Então, por isso que eu estiquei aí até os 6 anos, porque a literatura para crianças dentro do desenvolvimento típico fala até os 5, né? Mas é uma literatura um pouco controversa, eu acho que justamente por isso, né? Porque cada criança, às vezes, vai ter uma jornada singular aí nessa questão do desfraude. Mas eu diria que a data limite aí é entre 5 e 6 anos de idade. E aí, muitas pessoas, né? Eu vi muitos de vocês aqui falando que as crianças já estão mais velhas, né? Que são crianças com mais de 6 anos, que ainda não atingiram a continência, que ainda não conseguem fazer o xixi durante o dia também, né? E muitos de vocês falando também que já fizeram, né, as técnicas ensinadas aí, seja na internet ou o que eu já falei aqui hoje também, né? E hoje eu queria trazer também uma outra grande verdade, que é por que essa técnica não dá certo, tá? Por que às vezes essas estratégias não vão dar certo para você aí e para sua criança? Aí só respondendo rapidinho, eu falei que eu não ia responder, mas é que são dúvidas muito pertinentes. Deixa a criança com fralda para dormir ou tira de vez? Para o desfraude noturno, vai variar de criança para criança. Eu gosto de tirar de vez, tá? Porque facilita no entendimento da criança de, olha, eu estou sem fralda. E se ela sentir vontade de fazer xixi, para ajudar também com que ela levante e entenda que o xixi ali, mesmo de noite, é para ser feito no vaso. Então, eu sou do time que tira de vez. Tem algumas pessoas que recomendam manter a fralda. Eu acho que confunde mais, tá? Confunde mais a criança. Mas lógico que, beleza, deu 10 fraldinhas secas e a criança voltou a fazer xixi todos os dias na cama. Aí você volta com a fralda. Que aí, beleza, ela não tá pronta, né? Vamos voltar com a fralda e ficar com a fralda mais um pouco. Mas agora, se ela deu 10 fraldinhas secas e tá no contínuo aí, né? Tá continuando sem molhar a cama, né? Sem molhar a cuequinha ou a calcinha, aí eu gosto de tirar de vez, porque facilita mais nesse entendimento, tá? De dia também retira totalmente? Sim, vocês vão ver muitas pessoas ensinando a fazer desfraude com fralda. Eu não gosto. Primeiro, porque a literatura mostra que o uso de cueca e de calcinha é um dos maiores fatores de sucesso para o desfraude, porque assim a criança consegue perceber a sensação de xixi, né, do molhado e do cocô, que é justamente o que a fralda não deixa ela perceber, porque a fralda é muito absorvente. Então, hoje em dia, as fraldinhas têm uma tecnologia tão boa que elas acabam absorvendo todo o xixi, todo o cocô e não deixa a criança sentir ali, né, o que é o xixi, o que é o cocô. Mas beleza, gente, eu vou dar uma agilizada aqui agora pra gente não ficar muito tempo, que eu sei que você tá cansado, tá cansada aí. Então, beleza, Cacá, eu já usei todas essas estratégias. Por que que aqui em casa não dá certo? Eu vou te falar o porquê agora. Você já investigou a parte fisiológica da sua criança? Gente, a maioria das dificuldades de desfraude tem a ver com questões fisiológicas. Isso é extremamente negligenciado, né? A gente quase não vê terapeutas, psicólogos, enfim, professores sabendo aí dessas dificuldades grandes que podem acontecer no desfraude, né? Das questões fisiológicas envolvidas. E dentro aí do autismo, né? Essas... Ai, gente, eu passando o slide errado. Foi. Algumas dificuldades fisiológicas podem ser a enurese, que é a criança ou não atingir a continência de noite, né? Então, assim, a criança passou dos 6 anos e ainda não consegue fazer, ficar com a fraldinha seca durante a noite, né? Acordar com a fraldinha seca, ela é configurada
pode ser configurada como enurese, né? Que é essa dificuldade aí de atingir a contingência e a continência noturna. E também tem um outro tipo de enurese, que é a enurese que é que acontece o retrocesso, né? Que até algumas de vocês perguntaram aí. Que é a criança que tinha continência durante a noite, passou pelo menos aí 6 meses acordando sequinha, né? Desfraldada de noite praticamente, e aí teve esse retrocesso, né? Que é muito comum esse tipo de enurese, né? Que é chamada de enurese secundária, é muito comum ter a ver com fatores psicológicos. Então, a criança passou por uma mudança muito grande, passou por algum trauma, né? Assim, alguma dificuldade ali dentro da rotina, do dia a dia, ou pode não ter a ver com isso também, né? Mas, assim, os maiores casos de enurese secundária têm a ver com questões psicológicas mesmo. E a noctúria, que também ninguém fala. O que é a noctúria? É a criança que não consegue produzir aquele hormônio de inibição da micção, né? Então, até alguém perguntou aí, tem uma idade específica? Idade específica não. Mas tem um transtorno de eliminação, que é quando a criança não produz esse hormônio. Então, muitas vezes, a gente fica assim, nossa, a criança não dá conta de desfraldar, ela é preguiçosa, ela não quer acordar durante a noite para fazer xixi, né? E aí acaba que não é isso, né? Tem uma questão fisiológica ali envolvida. Então, às vezes, ela não produz, o corpo dela não produz esse hormônio que é tão importante para o desfraude noturno, né? A própria constipação, a encoprese, que é a criança que retém as fezes, né? Às vezes por algum trauma, alguma dificuldade sensorial com o cocô, enfim. E tamanho de bexiga, gente. Isso também é uma coisa que é muito negligenciada. Tem crianças que têm a bexiga menorzinha, então ela não vai conseguir ficar a noite inteira sem fazer xixi. Ela vai precisar acordar de fato, levantar, fazer o xixi e voltar a dormir. E a gente descobre isso investigando, né? Então a gente investiga a parte fisiológica da criança para ver de fato qual que é ali a dificuldade que ela está apresentando no desfraude. E aí, por que eu estou trazendo esses dados aqui para vocês, né? Porque tem alguns estudos que mostram que as taxas de transtorno de eliminação em crianças autistas são muito maiores. Então, olha, de enurese, né, que é essa dificuldade aí de controle da urina durante a noite, são 75% das crianças autistas podem apresentar esse quadro. E de constipação, né, que é não fazer o cocô todo dia, ter aquele cocô mais maior, né, enfim, 65%. Então, são taxas muito altas, né, e que são completamente negligenciadas, né. Então, essa parte fisiológica ela é importantíssima, né? Mas, eu tô trazendo tudo isso para vocês agora, mas não se assuste, tá? Tudo tem uma solução, né? Cada uma desses transtornos de eliminação aí tem uma solução. E são soluções que são bem tranquilas, tá, gente? Às vezes, eles são... É difícil de identificar, mas quando a gente identifica, muitas vezes é muito tranquilo da gente tratar, né? Aí eu vou passar para vocês. Para identificar questões do trato intestinal, é o gastropediatra, tá? E para identificar questões do trato urinário é o nefropediatra. 2 profissionais importantíssimos aí nessa saga do desfraude, quando algo não tá dando certo, né? Quando algo aí não tá caminhando muito bem. Mas aí, gente, né? As soluções não são fórmulas mágicas, né? Eu tô falando aqui que não é algo complexo, mas também não é algo simples, né? Exige um combo aí grande de 3 questões principalmente, né? Assim, tanto para a gente fazer o desfraude quando não tem nenhuma questão fisiológica, nenhum grande problema, quando a gente tem, que é o conhecimento aliado com o compromisso e alinhado com o acompanhamento especializado, se necessário,
né? Nem sempre esse acompanhamento especializado vai ser necessário. Então, principalmente o conhecimento e o compromisso. Por quê? Porque o desfraude não é intuitivo. A gente pensa, por que, né, que muitos de vocês, que você pode achar que o desfraude é algo muito difícil. Porque todo mundo fala para você que é intuitivo, que você vai saber o que fazer, né? A sua mãe fala para você, nossa, mas eu te desfraudei tão fácil, né? Foi tão simples te desfraudar, eu só fiz isso aqui, ó. E aí você vai usar essa estratégia com a sua criança e não dá certo. Não é intuitivo. E não é uma sabedoria milenar aí que a gente passa de geração em geração, porque a gente já viu que isso caiu por terra, né? Caiu por terra essa sabedoria milenar. Hoje em dia a gente tem recursos incríveis, né? Métodos incríveis para a gente facilitar demais esses processos que muitas vezes são considerados só como papel da mãe, do pai, da avó, enfim. Vou repetir o nome dos profissionais, tá, gente? É nefropediatra e gastropediatra, tá? Gastro, infantil e nefropediatra, beleza? Mas enfim, então a gente consegue passar por esse processo do desfraude com muito mais leveza, né? E de uma forma muito mais fácil quando a gente tem o conhecimento e a gente alia esse conhecimento ao compromisso, né? Quando a gente tem esse compromisso também de colocar em prática aquele conhecimento que a gente adquiriu, né, assim. E foi isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, né? Justamente um pouquinho desse conhecimento que ajuda muito, né, nesse processo do desfraude, que empodera você, né? Que faz com que você se sinta mais capaz de dar esse passo aí para o seu filho ou para sua filha, né? Só que esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês é uma pitadinha, né? É uma pitadinha de tudo que eu sei, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, né? E o meu também. Então, não dá, né? Meu sonho fazer aqui uma live de 5 horas, 6 horas, 7 horas para passar tudo que eu sei para vocês, mas não é possível, né? Assim. E foi por isso que eu preparei uma oportunidade especial, né, para você que está aqui hoje. Eu vim te apresentar o nosso curso, né, de desfraude, o desfraude atípico, que é um curso que a gente está abrindo novas vagas agora, nossa segunda turma. É o primeiro curso de desfraude voltado para crianças atípicas aí no mercado, né? E é muito mais do que um curso, né? Ele é uma forma de você ajudar a sua criança de uma maneira mais leve, de uma maneira mais focada no que é científico, né? No que de fato vai funcionar para a sua criança atípica. E não nas trocentas aí, né, informações que eu tenho certeza que você lê na internet e que te deixam mais perdidos do que te ajudam, porque não são voltadas para as suas necessidades e para as necessidades da sua criança, né? Então, eu preparei esse curso pensando em você, né? Em você, no seu filho, na sua filha, para que você possa estar mais preparado na hora de passar por esse processo que a gente sabe que é muito difícil, que pode ser muito difícil. Então, ele é um curso voltado para o desfraude diurno, majoritariamente, e também a gente tem uma parte específica voltada para o desfraude noturno, e vamos ter uma aula ao vivo também, né, voltada para isso. São, gente, mais de 6 horas de conteúdo. E aí, eu tô falando isso como algo positivo, porque eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver curso na internet que tem 100 horas. Porque quem tem 100 horas para poder fazer um curso online? Eu tenho certeza que você não tem, né? Entre trocar a fralda da criança e dar banho e fazer comida e trabalhar e viver nessa loucura, eu sei que você precisa de um curso que seja rápido, né? Que seja prático, que seja leve, que você consiga ver as aulas na hora que você está tomando seu café da manhã, que não vai pesar a sua cabeça, que não vai encher sua cabeça de um monte de caraminhola, né?
Então, eu quis fazer um curso bem objetivo e bem prático. Então, são 6 horas de conteúdo, 6 aulas. Uma dessas aulas é ao vivo, que é para falar sobre o desfraude tardio e o desfraude noturno. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas especificidades também. Tem conteúdo teórico, tem conteúdo prático, tem dica de recurso, tem dica de como deixar o desfraude lúdico, né, divertido para sua criança e para você também, óbvio. E para as primeiras 20 pessoas, né, que adquirirem aí o nosso curso, o nosso tão querido desfraude atípico, vão ganhar como bônus uma mentoria exclusiva comigo, porque eu sei que para as questões de desfraude, principalmente quando a gente está falando de crianças neurodiversas, né, essa individualidade é muito importante, né? Você ter ali uma orientação específica para a sua criança é muito importante, né? Então, justamente por isso que eu resolvi abrir essas 20 vagas aí de mentoria também. A nossa primeira turma foi incrível, foi uma experiência muito bacana. Eu tive trocas incríveis junto com as meninas que participaram da mentoria. Conseguir ajudá-las, assim, né? Muitas já estão caminhando muito bem aí no processo do desfraude, algumas já até conseguiram desfraudar as crianças. Então, foi um curso muito especial, feito para vocês. E assim, gente, vou jogar real aqui para vocês, né? Imagina se você pegasse 6 horas de um profissional especializado, de um psicólogo especializado, de um TO especializado. A gente sabe, né, que as consultas não são baratas. Muitas aí são mais de R$ 300. Então, multiplica aí R$ 300 por 6, né? Mais aí a mentoria, mais os conteúdos em texto, em vídeo, enfim. Quanto que ia dar essa brincadeira, né? Queria agradecer muito vocês. Eu vou finalizar a nossa live agora. E eu queria agradecer muito todo mundo que ficou aqui até o final. Fico muito feliz de conseguir ajudar vocês. Sei que não consegui responder todo mundo, mas eu acho que eu abarquei as principais dúvidas, né? Então, é isso. Bom descanso para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo que eu passei aqui hoje. Um abraço bem apertado e um beijo grande. Tchau, tchau.